Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou Moisés e este é o seu canal Teologia Simples e para Todos. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos ajudado, nos apoiado, dado a sua força aí se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe, muito obrigado aí pelo apoio a todos os meus companheiros, amigos aí, alunos. Deus abençoe em Cristo Jesus e mais uma vez vamos teologizar, porque teologia é coisa de crente, teologia é coisa de pentecostal, teologia é coisa de leitor da Bíblia, de frequentador da escola bíblica dominical. E nós estamos aqui estudando as cartas paulinas, né? Estamos estudando as cartas paulinas, falando sobre Romanos, né? Estamos falando sobre Romanos. E na aula passada falamos da condenação dos pecadores e que todos estavam debaixo da condenação e que não havia nenhum justo, né? Nós falamos que, se você ainda não assistiu a aula passada, então assista aí, tá no nosso canal aí, e com certeza você vai fazer acompanhando aí, né? A condenação dos pecadores. Hoje nós vamos falar da justificação, porque a Bíblia é assim, a Bíblia ela dá o diagnóstico, ela mostra, né, a enfermidade e também dá a cura, dá o remédio, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a justificação dos perdoados, né? E está inserido no Romanos, né? Vamos começar a falar a partir do capítulo 3, capítulo 3, nós falamos do 1 ao 3, agora vamos falar sobre o capítulo 3, falar sobre o que é justificação, né? O que é justificação? A Bíblia vai falar muito sobre isso, sobre justificação, principalmente o Romano, mas o que é isso, né? Justificação é um termo, né? Um termo jurídico que declara a pessoa justa, né? Mas como pode ser justo aquele que realmente é condenado? Ele é errado, né? Porque você justificar alguém que não cometeu nenhum crime, que está sendo injustiçado, tudo bem, mas como justificar alguém que realmente está errado, alguém que realmente condenado, né? Era o nosso caso, né? Era o nosso caso, todos nós, como nós vimos na aula passada, estávamos debaixo do pecado e fomos justificados em Cristo Jesus. Mas como é que se dá isso, né? O que é isso, né? A justificação, a Bíblia vai falar que é de um ato, né? Um ato que tem uma dupla ação. Ela pega o pecado do pecador, né? Do culpado, e e coloca na conta de Cristo Jesus. Olha que coisa, ela é transferida. Deus não poderia justificar a gente simplesmente dizer assim, olha, está perdoado, está esquecido. Não, porque como sendo justo, você não pode justificar uma pessoa sem ter que fazer a punição. E essa punição recaiu sobre Cristo Jesus, né? Então, a justificação envolve dois atos, como eu falei aqui: cancela a dívida do pecador e atribui na conta de Jesus, justificando, né? Justificar é tornar justo, né? Não pelos seus méritos, você não vai pagar para ficar justo, né? Não, você não tem como pagar isto, né? Então essa justificação vem pelo ato de Cristo, né? Deus, né, justificando-nos através de Cristo, e depois de justificados, Deus nos considera justo. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, depois de justificado, Deus nos torna justos. Para Deus estamos justos, né? Nós não temos mais aquela dívida. E a justificação, ela vem, olha que coisa muito interessante isso, vem pela graça de Deus, que é a fonte, né? Ela é a fonte, é a graça de Deus, né? Mas ela vem também pelo sangue de Jesus, que é a base, e que ela vem pela fé, que é a condição de receber. Olha que coisa, então ela vem pela graça, ela vem pelo sangue de Jesus e pela fé. Este vem como nós alcançamos, né, esta justificação, né? E o livro vai começar, o texto vai continuar falando, capítulo 3, versículo 21 a 31, da provisão. Deus proveu um culpado, né? Um culpado no sentido de assumir a nossa culpa, porque
nós não tínhamos como, né? Nós não tínhamos como. Olha o que diz lá no versículo 21, mas agora, né? Então, mas agora que nós deixamos de ter aquela culpa e aquela culpa recaiu sobre Jesus, nós estamos livres, né? Mas agora fala do nosso estado terrível que vivíamos. Agora não vivemos nos deleites do pecado. Quanto Deus justifica, Ele nos reconhece como justos. Então quando Paulo diz no versículo 21 aí, mas agora que nós tivemos com Cristo, que tivemos um encontro com Cristo, estamos justificados. E Paulo vai usar duas expressões, duas palavrinhas interessantes aí, presta atenção nisso. Paulo usa a palavra redenção e propiciação, né? Redenção é pagar o preço pelo escravo, né? E torná-lo livre. Olha que coisa interessante, não é comprar um escravo, no sentido de comprar ele e ele continuar escravo. Não, eu comprei ele, só que eu dei liberdade para ele. Olha o que Deus maravilhoso, Ele nos deixa livre para nós tomarmos as nossas decisões depois de libertos, né? Então a redenção é comprar, né? Nós somos redimidos, Ele foi comprado, não há mais aquele jugo, não há mais aquele peso, estamos livres, né? E livres para servir a Cristo, né? E a propiciação, que é a ideia de cobrir, né? De cobrir, né? Quando Deus olha para nós após justificar, Ele já não nos vê mais como ofensor, Ele não vê nós mais como inimigos, né? O texto também vai falar lá no capítulo 4, versículo de 1 a 25, sobre o exemplo da fé. Abraão foi justificado pela fé, claro, tomando a ação de crer em Deus. Então Paulo vai usar isso aí, que a justificação vem pela fé, né? Que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, porque creu, né? Hoje temos que crer e aceitar Jesus como nosso Salvador. Então você tem que crer. É por isso que ele vai usar o exemplo de Abraão, né? Crer que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Então você tem que crer que Jesus é o Salvador, crer que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e crer também que Ele ressuscitou. Então é pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus. Isso vai estar lá relacionado em Romanos capítulo 4, de 1 a 25, né? E depois, olha que coisa tremenda, nós já estamos falando que não estamos mais sobre a condenação, agora já estamos vivendo na justificação, e aí vem as bênçãos da justificação. Romanos capítulo 5, de 1 a 11, vai falar que a gente passa a ter um novo relacionamento com Deus, vai dizendo que nós agora temos paz com Deus. Olha que coisa tremenda, olha que mudança, de inimigos passamos agora a sermos amigos, passamos agora a termos um relacionamento com Deus, temos paz com Deus. Então esta é a base deste nosso estudo, falando sobre a justificação, né? E Paulo vai começar a colocar um contraste que é muito interessante, lá no capítulo de número 5, ele vai colocar um contraste do Adão para Cristo. Olha que coisa interessante, vamos dar uma olhada aí, né? Ele vai falar da maldição e da justificação. A fonte da condenação foi Adão. Adão pecou e sobre o pecado todos pecaram, né, por causa do pecado de Adão, nossos primeiros pais. Mas a fonte da justificação é Cristo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus superabundou para todos quantos chegarem até Cristo, né? A extensão do pecado foi sobre todos, mas a extensão da justificação é sobre muitos, né? Aqueles que vêm até a Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que vão ao Senhor. A consequência, né? A consequência foi o julgamento, vão ser julgados e condenados, porque na verdade eles estão condenados, estão debaixo do pecado, né? Mas a consequência de Cristo é a dádiva da vida eterna. Olha que coisa tremenda. A causa da condenação é a desobediência. O homem desobedeceu e por isso veio o pecado, veio a condenação sobre todos, né? Mas e a causa da justificação? A graça. Olha que coisa tremenda. A causa da justificação é a graça, a bondade de Deus, não por méritos humanos, né? E o efeito? O efeito da condenação é a morte. O salário do pecado é a morte. E o efeito com Cristo da justificação é a vida eterna.
Então, meus irmãos, olha que coisa interessante, essa aí é a nossa prévia sobre a segunda aula. Esquece que nós estamos estudando sobre as cartas paulinas. Dei esse estoque aí para vocês entenderem e ficar mais fácil aí para compreender o quanto isso é importante, a justificação. Hoje somos justificados. Precisamos ensinar isso na igreja, precisamos falar isso, que as pessoas não precisam ficar levando esse peso sobre si. Jesus já levou sobre si os nossos pecados, Jesus já carregou sobre si os nossos pecados. Então a carta de Romanos vai mostrar isso, que nós estávamos condenados, hoje estamos justificados por Cristo Jesus. Meu irmão, para de ficar sofrendo aí essa culpa. Jesus Cristo justificou, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a graça te alcançou. Nós já não vivemos segundo a lei, mas vivemos segundo a graça, aleluia. E você precisa entender isso para viver uma vida melhor, uma vida de bênção, uma vida suave, uma vida de comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Se você que está nos acompanhando, nos ajuda, divulga esse trabalho aí, passe para alguém, mostre para alguém, fale sobre o nosso trabalho aí. Com certeza a gente vai estar falando cada mês sobre uma matéria que nós estamos estudando, e eu estou aproveitando, estendendo esse curso para você aí também, que não faz parte desse nosso núcleo, mas está mais distante aí. Então, para você pegar essas pinceladas aí, com certeza Deus vai te abençoar. Fica com Deus, a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser. Não se esquece de se inscrever aí, ó, se inscreve aí, dá um like aí e nos ajuda a divulgar o Evangelho no canal Teologia Simples e para Todos. Deus abençoe, fique com Deus, aquele abraço, a paz do Senhor. Amém.